Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre o livro Vitorianas Macabras, publicado pela Dark Side. Mas antes de irmos direto aos contos aqui deste livro, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e também, caso venha gostar do vídeo, não esqueça de deixar um like e de compartilhar com algum amigo. Lembrando que se você ficar interessado em comprar este livro, use o link do canal ali embaixo na caixa de descrição para adquiri-lo e vai ajudar muito o canal a se manter. Este livro aqui se trata de uma coletânea de contos de autoras da era vitoriana, os anos da Rainha Vitória no poder. Os contos são contos de suspense, drama, horror, uma mistura. Tem também textos escritos pela Maria Heloísa, que aborda a época, a Rainha Vitória, seu casamento e também o depois do falecimento do seu marido. Mas antes de falarmos diretamente sobre os contos e as autoras aqui participantes, eu quero mostrar essa edição que tá belíssima. Todo mundo sabe que a Dark Side faz um trabalho impecável, mas ainda assim é muito válido mostrar mais um trabalho. Eu adoro esta capa, acho muito bonita. Vou mostrar mais alguns detalhes para vocês. Maravilhoso. No final de cada conto tem uma parte muito legal. Calma aí. O sumário tá muito lindo também, mas deixa eu mostrar. São como se fosse propagandinhas. Vou pegar um conto aleatório da época, dos jornais da época. Muito interessantes. Não tem todos, olha que curioso. Não tem todos, tem mais no começo, então. Não tinha reparado que não tinha todos. Mas olha, um exemplo do que eu estou me referindo, né? Enfim, é um livro muito bonito e no final também tem informações bem interessantes e dicas de filmes e séries. Eu achei muito lindo. Falando nisso, eu quero muito assistir essa série Vanity Fair. Modos Ventos Uivantes aqui. Muito interessante, ó. Aqui tá mesmo da Rainha Vitória, o filme. A jovem, né? Rainha Vitória. Muito legal, muito completo. Nossa, tem até Sherlock e Penny Dreadful. Muita coisa, gente. É um livro muito completo. Mas vamos aos contos, que é o mais importante, né? É o que vim tratar aqui neste vídeo. E também pretendo falar um pouquinho sobre cada autora, mas bem pouquinho mesmo, deixando que alguns mistérios vocês descubram ao ler este livro aqui. O primeiro conto é da Charlotte Riddle, que é irlandesa, autora de 56 livros, proprietária e editora de uma respeitada revista literária na Londres vitoriana. E o conto dela se chama A Porta Sinistra. Rapaz demitido recentemente de uma imobiliária se oferece para investigar o caso de uma porta de uma mansão que não fecha de jeito nenhum. Para mim, esse conto foi mediano, não acontece nada de grandioso, é bem escrito, o final é meio meh, mas ainda assim foi interessantinho, principalmente porque tem bons personagens. A próxima autora se chama Louisa Baldwin. Escocesa, de saúde frágil e temperamento reservado, Louisa se refugiou na literatura. Escreveu diversos poemas, romances e uma coletânea de contos de horror. E o conto dela aqui nessa história é O Mistério do Elevador. A ascensorista num hotel de luxo descobre que nem todos os hóspedes são o que parecem. Para mim foi um conto curto, dinâmico, tem surpresa e foi bastante gostoso de ler. A próxima autora é Edith Nesbit. Inglesa, autora de mais de 60 livros infantis, romances, poemas e contos de horror. E tem uma curiosidade sobre ela que eu vou deixar para vocês lerem no livro porque vale muito a pena. A história dela é Mortos em Mármore. Casal aluga chalé em uma região em que se acredita que em determinada época do ano, uma terrível maldição coloca em risco a vida de seus moradores. Gostei da escrita e tem uma reviravolta interessante que tu fica... Ufa, mas não tem nada de ufa, nem se iluda. Agora vamos para Violet Hunt. Inglesa, autora de 17 romances e diversos contos. Filha de um pintor e de uma escritora e tradutora. Adorei que Violet é das que eu gosto. Era namoradeira, moça. E um desses namorados é um autor bastante popular, principalmente na nossa época. Mas, obviamente, também vou deixar para quem leu o livro ou para quem vai ler o livro para saber quem que ela chegou a namorar, que ela teve um romancinho, um affair. E o conto dela é a prece. Ao perder o marido, mulher faz uma prece para que ele ressuscite. Seu pedido é atendido, mas o marido egresso do reino dos mortos jamais será o mesmo. Foi um conto bem interessante, até para considerar o lado da mulher, né?
Por mais que não seja efetivo o que isso acontece, dá pra se entender camadas de um relacionamento e de um casamento muito mais do que parece, muito mais do que a história de horror e de assustar, né, que tem aqui. É bem mais complexo e interessante. A próxima autora é Amelia B. Edwards, inglesa, autora, jornalista e egiptóloga. Feminista e politizada, foi vice-presidente de uma sociedade sufragista. Eu fico louca de pensar que naquela época tinha tantas mulheres inovadoras e hoje em dia, às vezes, a gente ainda tem que escutar que é feminazi, né? É muito triste, mas ver que se está lutando por isso há muitos e muitos anos, né? Esperava-se que estava mais evoluída a situação? Esperava-se. Mas, ainda assim, né? Enfim, muito legal ver que diversas dessas autoras aqui lutavam por causas muito importantes e com certeza ajudaram muitas de nós hoje em dia. A história dela é o Coche Fantasma. Perdido em uma tempestade de neve, jovem ansioso para voltar para sua esposa aceita carona de um coche suspeito. Eu quero ler aqui um trechinho deste conto que eu achei bastante interessante e eu quero trazer para vocês, porque é um pensamento bem legal. Vocês vão ver que é bem legal. É meio grandinho, mas vale a pena. Fica aí que vale a pena. Contra qual outra superstição travar uma guerra tão longa e obstinada do que contra a crença em aparições? No entanto, que outra superstição se manteve nas mentes humanas por tanto tempo com tanta constância? Nenhum fato na física, na história ou na arqueologia é sustentado por testemunhos tão abrangentes e diversos, atestados por todas as raças humanas, em todas as épocas e climas, pelos sábios mais sensatos da antiguidade, pelos selvagens mais rústicos, por cristãos, pagãos, panteístas, materialistas e, entretanto, o fenômeno é tratado como um conto de fadas pelos filósofos do nosso século. Achei muito legal isso. Quem gosta de histórias de terror e horror, acho que vai ficar se questionando um pouquinho sobre isso. Pois é, né? Pois é. Gostei bastante do final deste conto, mesmo eu tendo, admito que suspeitado um pouquinho dele. Mas eu não entendi a parte de ele ir para aquela bendita casa lá. Para mim, não acrescentou muito. Fora este trecho, né, que eu li para vocês, ainda assim não senti que fez tanta diferença na narrativa. A próxima autora é a Charlotte Brontë, inglesa, autora, poeta. Em 1846, junto com as irmãs Emily e Anne, financiou a publicação de uma coletânea de poemas, assinada com pseudônimos masculinos para as três. Napoleão e o Espectro é o conto. Uma estranha aparição perturba o sono do imperador da França. Admito que foi um dos contos que eu menos curti, eu achei meio sensal, assim. Pelo menos pra mim não foi uma experiência tão interessante. Próxima, Elizabeth Gaskell, inglesa, romancista, contista e biógrafa. O Conto da Velha Ama. Velha Ama recorda acontecimentos sinistros da sua juventude em uma mansão assombrada por acontecimentos do passado. Esse conto eu achei bastante interessante em alguns aspectos, porque ele demonstra como era a época, né? Como você não podia sair da linha, ou pelo menos não seguir determinadas regras rígidas, principalmente se você era uma mulher, e às vezes a tua irmã também podia te passar a perna, né? E muitas coisas aconteciam de maneira injusta, né, na época. Então foi um conto bastante engrandecedor e que tem bastante camadas. A próxima autora é Mary Elizabeth Braddon, inglesa, autora de mais de 80 livros. Publicou também um best-seller que garantiu reconhecimento literário e independência financeira e também foi adaptado para o rádio, o cinema e para os palcos. O conto desta autora é A Sombra da Morte. Jovem órfã aceita trabalhar como criada em uma mansão tenebrosa, onde é instalada em um quarto onde persiste a sombra de uma presença maligna. Tu fala que tá acontecendo determinada coisa, ninguém acredita, acha que tu tá sendo dramática, e depois acontece essas coisas aqui. Gente, sério mesmo, escuta a pessoa, cara. Abre a mente pra pessoa, vai que, né? É aquela história, vai que. Então é melhor acreditar. Margaret Oliphant é a próxima contista. Escocesa, Margaret escreveu romances, contos, críticas literárias, biografias. E o conto dela é A Janela da Biblioteca. De férias na casa de sua tia na Escócia, uma jovem descobre um nefasto segredo de família e uma janela para o desconhecido. Para mim, esse foi um dos contos mais arrastados, sério mesmo, muito arrastado de ler. Não, por mais que ele fosse interessante em alguns aspectos, principalmente os personagens, não a menina, mas a tia, os amigos da tia eram maravilhosos. Ainda assim, foi bastante arrastado de ler, mesmo tendo esses personagens que me cativaram.
eu posso dizer que mediano. A próxima autora é Rhoda Broughton. Galesa, autora popular no século XIX, publicou diversos romances que eram famosos com o público pelas suas características inventivas. E tem uma outra autora aqui que não gostava dela. Tinha intriga. Pois é, gente, tínhamos uma intrigueira aqui que não gostava dessa moça. Mas, obviamente, só lendo o livro para você descobrir quem é a intrigueira. A verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. No afã de encontrar a residência perfeita por um preço camarada, Londrina acaba arrumando uma casa fantasmagórica para sua melhor amiga. Eu achei um conto bem interessante, pelo menos eu fiquei cativada por ele. Ele não é muito longo, ele é feito em cartas, né, em que elas vão se enviando e contando as histórias. E realmente foi bem dinâmico, bem interessante de saber o que estava acontecendo, se eles iam se mudar para aquela casa, se eles ficaram mesmo assim, enfim, tudo que vai acontecendo neste conto é bem legal, por mais que não seja nada muito assustador, né? O visual ainda assim vale a pena pela escrita da autora. A próxima autora é H.D. Everett. Inglesa, publicou seus primeiros livros sob o pseudônimo de Theo Douglas. A necessidade que as mulheres tinham de escrever com nome de homem para serem respeitadas, né? O seu conto é A Maldição da Morta. Viúvo tenta reconstruir a vida após a morte da mulher, mas uma terrível maldição impede que ele se case novamente. Olha, gente, é complicado, viu? Tu tá querendo ter um novo amor, curtir a vida doidado, e aí talvez você não tenha esperado tempo suficiente, ou a sua mulher tenha te jogado, ou seu marido, no caso, depende, isso independe, tenha te jogado uma maldição para que você nunca tenha outra pessoa, você só pense em mim, em mais ninguém, mesmo depois de eu morrer. E aí tu fica como, né? Tudo bem que foi meio brega o jeito que o conto aqui trabalhou a maldição, né, do lencinho lá, aquela parte do lencinho, não sei se eu gostei da parte do rosto, mas que é interessante você pensar que a pessoa é tão invocada que ela consegue te jogar uma maldição para que você não seja mais feliz. Se não for comigo, não vai ser com ninguém. A próxima autora é Vernon Lee, inglesa, escritora, dramaturga e ensaísta. E tem vários detalhes muito interessantes sobre a autora. Amor Duri. Jovem historiador obcecado por uma mulher do século XVI, descobre que os mortos nem sempre descansam em paz. Eu gostei bastante da premissa dessa história e de conhecer um pouco mais sobre esta mulher do século XVI, que ela era bem badass, bem loucones, e é interessante ver que talvez ela não era tão loucones como fizeram ela parecer, sabe? Mas quando uma mulher ela era menos submissa e lutava pelo que acreditava, talvez ela era vista como uma bruxa ou como alguém totalmente errado antigamente. E é legal ver este lado também, deste ponto de vista dos homens sobre ela, né? Enfim, né? Mas ainda assim eu achei um texto um pouco entroncado, assim, não achei tão dinâmico de se ler, não achei uma escrita bastante fluida, achei meio complicadinha nesse quesito. Mas a premissa da história é muito boa. A última autora é Mai Sinclair, inglesa, romancista, contista, poeta, tradutora e crítica literária. E o seu conto é Onde o Fogo Não Se Apaga. Depois de se envolver com um homem casado, a mulher descobre o sabor amargo de um romance que dura para toda a eternidade. Ou seja, gente, não se envolvam com homens casados. Mas antes de terminar, eu quero falar para vocês quais foram meus 5 contos favoritos e quais os contos que eu menos gostei. Não vou falar aqui em grau de preferência, de primeiro para quinto, enfim, vai ficar aleatório aqui, mas esses são os meus 5 favoritos. O Mistério do Elevador, O Coche Fantasma, A Prece, O Conto da Velha Ama e A Verdade, Somente a Verdade, Nada Mais que a Verdade. Agora vamos aos 5 que eu menos gostei. Mortos em Mármore, Napoleão Espectro, A Janela da Biblioteca e A Maldição da Morte. Eu acho que esse aqui não vai ficar, não vou preencher o dedinho, vamos ficar apenas com estes 4 aqui, que foram os que eu menos gostei. De resto, eu curti, achei mediano os outros contos, achei tranquilo de ler, foi interessante, então eu não vou colocar nem como favorito e nem como os piores, ou melhor, os que eu menos gostei, no caso. Mas me conte ali nos comentários se você já leu Vitorianas Macabras ou se tem vontade de ler, e vamos conversar um pouquinho mais sobre este livro aqui. Muito obrigada por você ter assistido ao vídeo. Não esqueça de utilizar o link da Amazon do canal ali na caixa de descrição para adquirir este livro aqui, caso tenha gostado, que ajuda muito o canal a se manter, esta comissãozinha que a Amazon dá. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!